Muito bacana. E, mestre, como é que foi uma luta que eu lembro que eu era moleque, assim, criança, né? Que eu assisti e escutava muito falar assim, de você na época que você estava competindo no auge, foi que você lutou com o Rafael Mendes, né? E não só com o Rafael, entre vários outros atletas assim também, tanto no Brasil como fora. Aí gostaria também que você falasse, né, a respeito disso, como que foi assim o seu início, né, no jiu-jitsu, como que foi introduzido, se foi a respeito de algum familiar ou foi de você, assim, como que foi introduzido dentro da arte suave? Poxa, o jiu-jitsu eu comecei de garoto, com 13 anos. Antes do jiu-jitsu eu comecei no judô. Iniciei o judô através do incentivo do meu irmão, incentivo dos meus pais. Meu pai sempre foi um apaixonado pelas artes marciais, praticou karatê, foi ex-atleta profissional de futebol, jogou no Guarani, nosso rival da Ponte Preta lá de Campinas. E ele sempre me incentivou ao esporte. Então comecei fazendo judô, competia em toda a região ali em Campinas. E posteriormente, para melhorar minha parte de chão, que é o neoasa do judô, eu fui treinar jiu-jitsu. Então, assim, sem nenhum vício de equipe, treinei numa academia próxima de Campinas, da minha casa, que era o professor Marcelo Ferreira, onde iniciei da faixa branca à faixa preta. Marcelo Ferreira fez parte da equipe Orlando Saraiva, um dos grandes expoentes do jiu-jitsu do interior de São Paulo, e onde eu fui até a faixa preta, treinava junto com o Bruno Frasato, Orlando Zanetti, e tive a oportunidade de lutar mundiais brasileiros, representando o Marcelo Ferreira. E na faixa preta, onde eu me migrei para o Tose. Tose que representava a equipe do Godoy aqui de São Paulo, uma grande equipe com grande estrutura, onde nós buscávamos mais treinos para estar evoluindo mais o jiu-jitsu. E nesse decorrer tive toda essa experiência competindo, lutando. Fui morar em São Paulo, aqui em São Paulo, treinando no Projeto Olímpico de Judô, no ano de 2001, 2002, onde eu tive a oportunidade de lutar, treinar com os atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, Thiago Camilo, Carlos Honorato na época, um grande atleta, que na época eu me lembro que eu era faixa preta, faixa marrom de judô, e eu acho que era campeão mundial juvenil. Eu fui treinar com o Flávio Canto. Olha, vou falar para você, ele tinha aquela posição, falei, deixa eu ver como que é. O cara é um gênio no Neoasa, então é um outro atleta, que era atleta de judô, mas assim, tive a oportunidade de treinar com ele na parte de solo. E aí mais experiência, mais bagagem que me ajudou nesse decorrer do tempo na competição. Que é aquela finalização do estrangulamento, que ele puxa para a guarda e passa a perna por cima ali? Exatamente. O pessoal do judô veio encher o saco, ele pegou, encaixou justo e finalizou. Grande atleta, viu? Eu sempre escutei também falando do Flávio Canto, né? Que na época também já finalizou vários campeões mundiais de jiu-jitsu e tal, de treinar, de fazer muito duro, né? Que falou, além dele ter um judô de altíssimo nível, né? Sem comentários, mas o jiu-jitsu também, muito técnico, né? Sem dúvida. É um atleta que, se ele tivesse competido no jiu-jitsu, daria trabalho para grandes campeões, estaria com certeza ali no pódio, nos lugares mais altos. E como que foi assim para você, acho que você disse que começou no judô, né? Como que foi como que funcionava a rotina dos treinos? Como que funcionava a respeito das competições? Que é bem diferente assim do jiu-jitsu, né? Que o judô ele é um esporte olímpico e o jiu-jitsu ainda não, né? Isso, o judô tinha um sonho olímpico. Na verdade, quem vem morar em São Paulo treinava de manhã, tarde e noite, com preparação, acompanhamento nutricional. Apesar do sobrepeso, tinha seu acompanhamento, parte psicológica, tudo, e preparação física. E o judô, naquela época, eu percebo hoje que evoluiu muito. Tem amigos que estão dentro da organização, da administração do judô brasileiro. Eu percebo hoje que os atletas, a categoria de base, eles viajam mais, têm maior oportunidade. Mas desde aquela época, era uma época muito saudável, onde tinha toda a preparação de competição, período pré-competição, de análise de tático, técnico. Eu tive a oportunidade de treinar com 2 grandes professores, que é o Alexandre Garcia, que participou da Olimpíada de Atlanta, e o Elton Fiebig, apesar de não ter sido um atleta olímpico, um excelente professor, que hoje é faixa preta de jiu-jitsu. Que legal. Compete bastante. Então, eu tive bons mestres, bons professores, desde o Marcelo Ferreira, Murayama, que foi meu professor de judô, faixa preta, onde eu me formei em judô. E eu tive a oportunidade de ter essa experiência, de absorver um pouco do que eles viveram. Até isso que me ajudou muito nas competições do jiu-jitsu, onde eu chegava mais leve, mais tranquilo, toda essa bagagem desde garoto. Mas assim, a competição é um treinamento muito árduo, pesado e intenso, né? Mas assim, que só me ajudou na minha carreira. E por você falar de muito árduo e tenso, como que funcionava? Era
quantos treinos por dia, quanto era a duração dos treinos, né, de judô, porque também eu sempre escutei que a galera treina demais, porque a Olimpíada tem 4 anos, né? Falando que treina full time, praticamente o dia todo, né? Isso, hoje eu acredito que mais assim com coordenação, mas tinha parte técnica de manhã, com o que são os utcomes, né? O Nagiai, tudo, joga, tudo. Depois tinha a parte de preparação física, musculação, e também corrida bastante. E tinha também muito a parte à noite, que seria a parte tática, que era o randori, técnico e neuazá. Então, que a parte nada mais é que a parte de competição de treino mesmo. E esse treinamento que eu tive, onde eu tive a oportunidade, um exemplo, vinha seleção do mundo todo, seleção do Japão, seleção da Holanda, oportunidade de absorver, treinar com esses caras, segurar no kimono de um atleta olímpico, às vezes muito de campeões olímpicos, tudo. E isso, para um garoto que sai de Campinas, apesar de ser uma cidade muito grande, você vem, participa, treina com gente do Brasil todo, ajuda muito, evolui bastante. E dali saiu grandes atletas, do judô, atletas que migraram para outra modalidade, para a luta olímpica, então valeu muito a pena. E isso me ajudou até nas competições, como você tinha comentado, com o Rafael Mendes, ajudou também na competição. Quando eu cheguei... Mas o importante é que eu fiz toda a carreira no jiu-jitsu, da faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Então isso eu percebo que eu era um judoca, mas que começou no jiu-jitsu da faixa branca. Não foi um judoca que pegou a faixa roxa e deu continuidade. Isso fez... Eu costumo dizer assim que quando eu fui praticar jiu-jitsu, fui lutar jiu-jitsu, eu entrava em muitos golpes que eu me arriscava o mínimo possível. Então a gente fala de golpe de Ashiwaza, que é de Ashibarai, ou até entrar num golpe grande, que é o Sotogari, é um golpe grande que o jiu-jiteiro usa muito. Não era um atleta que praticava Morotegari, que é a baiana nossa, e Ponceoi, para evitar me expor o máximo possível. Para que golpes que eu tivesse mais controle. Porque, apesar de ser modalidades muito próximas, são modalidades diferentes. Então, não basta você ser um judoca para entrar numa modalidade de jiu-jitsu que vou sair derrubando, aplicando queda, não. É bem diferente, né? Diferente, porque o judô tem muita punição. A pessoa que fica em defesa, ela é punida com advertência, com punição de pontuação, diferente do jiu-jitsu. Então, hoje, às vezes, eu já vi muitos judoca entrarem no campeonato de jiu-jitsu sem estarem experimentados, sem terem aquela parte técnica desde o início, até tomar uma reversão, uma queda. Que para o jiu-jitsu, queda é 2 pontos. No judô tem toda a graduação. Hoje, antigamente era Yuko, hoje é só vazar e pom. Ou caindo de frente não tem pontuação. No jiu-jitsu é 2 pontos. Então é importante, ainda que você queira migrar, seja um judoca queira migrar para o jiu-jitsu, é interessante você praticar da faixa azul, da faixa branca, da faixa azul, para ganhar toda essa bagagem, essa experiência. Tá? Muito bacana. Legal. E o que você acha assim, o diferencial, né, de um atleta olímpico e campeão, ou não só campeão de fazer ali o pódio, né, na Olimpíada, que é difícil demais? O que você acha que é o treino, é a mentalidade dele? Porque para chegar nesse nível, acho que são poucos, né, aqui no Brasil. Dá para contar no dedo, né? Isso, eu acho que só do atleta chegar nas Olimpíadas, ele já tem um atleta diferenciado. Então, acho que o nível olímpico, que é grande disputa nos grandes países, Japão, França, que tem um judô muito forte, acho que são detalhes. No dia, às vezes, a parte mental, eu imagino que a parte saudável, técnica, todos estão nivelados, muito próximos, se não muito próximos, com algumas exceções em algumas categorias. Mas, assim, eu acho que é muito do dia como acorda, aquela parte espiritual, a parte mental, que a pessoa consiga colocar em prática tudo aquilo que ele treinou.